programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de trazer para a entrevista a doutora Natália Kliman Sebem. Ela vai nos falar sobre a importância da medicina. Ela é formada pela PUC como patologista, mas ela desenvolveu um trabalho maravilhoso que é a medicina estilo de vida. Eu penso que vocês vão realmente saborear momentos interessantíssimos dessa entrevista. Minha cara, doutora Natália Kliman Sebem, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é filiada à TV Cultura do Brasil. Obrigada, professor, tudo bem? Olá, pessoal de casa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E é um prazer enorme. Satisfação é toda nossa. A gente não vai ficar aquela rasgação de seda, né? Mas, enfim, cada convidado é um convidado, tem o seu estilo de trabalho, o seu estilo de vida. E eu penso que algumas pessoas, pela primeira vez, estão escutando medicina no estilo de vida. O que será isso? Mas antes de nós entrarmos em relação à sua área da medicina, como patologista e estilo de vida, nós precisamos conhecer um pouquinho mais. Você vê como são as coisas, né? Hoje, conversando antes aqui em off, né, a gente vai constatando que são pessoas conhecidas da cidade aqui, né? Sim. E isso é bacana. A cidade não é tão grande e nós entendemos que precisamos valorizar o nosso povo, valorizar os nossos profissionais. Então, seja muito bem-vindo. Mas, antes de entrar na medicina, nós queremos saber quem é esta menininha, essa garota Natália, onde nasceu, os pais, um pouquinho da família que você veio, né? Depois entramos na constituição da tua família. Tudo bem? Fique bem à vontade. Então, eu sou a Natália, eu nasci em União da Vitória, filha do Dércio Luiz Kliman, que acredito que a maioria do pessoal da cidade aqui conhece, né? O médico clínico geral, que já foi secretária de saúde e tudo mais, né? E da Lola, que é o apelido Lola, né? O nome dela, na verdade, é Lutfi, né? Então, eu sou filha do Dércio e da Lola e irmã do Breno e do Bruno, que também são médicos. O Breno já é dermatologista, o Bruno está concluindo a residência em endocrinologia. E é isso, a gente é daqui da cidade há 38 anos, eu moro aqui, saí para estudar em Curitiba e voltei. Muito bem. E, pelo jeito, vão fazer um hospital com tantos médicos na família? Pois é, quem sabe um dia. Quem Muito sabe. bem. Mas é bacana, não é demais, né? Olha, assim, o número de profissionais na medicina, eu sei que ainda faz uma falta enorme. Sim. E a gente teve uma notícia bem interessante, né? Através da Universidade do Contestado, Sim. o qual eu trabalhei há quase 30 anos, estou aposentado, que nós iniciamos esse ano o curso de medicina em Porto União. Isso. É um presente maravilhoso. Com certeza. Que Porto União, porque ainda faltam muitos médicos, Isso. né? Não é demais. E é tão bacana, doutora Natália, quando pessoas daqui da cidade saem em busca do conhecimento científico e retornam para socializar esse conhecimento com a população. Exatamente. Porque muitos saem da cidade e dificilmente retornam. Então, é um gesto muito bacana de entendimento, até de empatia, no sentido de colocar o seu profissionalismo para a população. Eu estudei no Colégio São José. Então, é isso que eu ia te perguntar aqui, a tua formação educacional. Nos conta um pouquinho, porque insisto sempre dizer que temos excelentes escolas e colégios aqui. Sim. Então, para filtrar um pouquinho sobre a Natália, formação. Eu estudei no Colégio São José, fiz até o ensino médio, né? E depois eu fui fazer o cursinho em Curitiba
De lá já passei na faculdade, fiz a PUC, medicina, né, na PUC, e a residência médica no Hospital Evangélico, que atualmente é o Mackenzie, né? Muito bem. Agora vamos saber da tua família que você constituiu, né? Nos fale um pouquinho, né? Sim. Do gatinho que você conheceu, aonde conheceu. Eu estou desconfiado que na época de colégio já, né? Eu já conhecia ele no colégio, mas foi depois que a gente se encontrou, assim. O Dr. André Sebem, né, o médico de coluna, que dizem, né? Sim. Ortopedista, cirurgião de coluna aqui da cidade também. Com ele eu tive 2 filhos, o Benício, de 5 anos, e o Augusto, que vai fazer 4. Os 2 estão no Colégio São José também, já seguindo o mesmo caminho que nós 2. Sou cunhada do também médico cirurgião plástico, Dr. Marco Aurélio Sebem, e da noiva dele, né, a doutora Aline, que também é cirurgia plástica, e é bastante médico na família. Interessante. Sim. E quando você falou do doutor André e também do irmão dele, eu quero aqui parabenizar o teu sogro, né? Com certeza a tua sogra também, porque eles sempre acompanharam o estudo dos filhos. E o Roberto, né? É isso, Roberto. Ele participava dos simulados, na época do cursinho que eu coordenava, ele participava para dar o exemplo. E por incrível que pareça, os irmãos Sebem sempre estavam entre os primeiros colocados do cursinho. Então, o cursinho nós fazíamos um vestibular simulado e realmente fazíamos um filtro em relação ao que eles iriam enfrentar numa disputa de vaga, principalmente em medicina. Sim. E os irmãos Sebem sempre recebiam um prêmio porque estavam entre os primeiros. Até hoje. Até assim. hoje. Determinação, claro. Mas o que sempre chamava a atenção, o exemplo do Roberto, o pai, né, com os filhos, pra ver como fazendo exemplo simulado. tudo, né? Então é assim, né, estamos falando sobre medicina, sobre família, sobre pessoas. Doutora Natália, não adianta eu ser aquela pessoa que cobra. Eu só posso cobrar alguma coisa quando eu dou o exemplo. Verdade. Então, assim, eu tive essa satisfação de acompanhar o desenvolvimento, né? Do Dr. André, mais o irmão, através do pai participando. Então, Sim. a família tem que participar. Eu sempre digo que a educação está no seguinte tripé. De um lado, a escola, com todos os profissionais. Do outro lado, nós temos a família e o terceiro tripé é o aluno. Se um desses pés vier a enfraquecer, cai a educação. Então, verdade. esse é o grande segredo. Muito bem, agora já falou da família, me diz uma coisa. O porquê medicina? Qual é a razão que você optou por medicina? Você até tinha comentado que não estava definido, até o pessoal perguntava, alguns professores, né? Isso, e dizem, tem que estudar, tem que estudar. Nos fale o que levou você a optar por medicina. Eu acredito que foi mais a influência do meu pai mesmo, né? Por ser médico, a gente sempre... Ele chegava em casa, desde pequena, escutando as histórias da medicina e tudo que ele fazia de bom e tudo mais, e acabou que isso estimulou, né? Tanto eu como meus irmãos, e a gente viu que era esse o caminho mesmo. Então foi o Dércio. Dr. Dércio. Eu ia com ele até, inclusive, às vezes criança mesmo, lá no local de trabalho dele, né, nos atendimentos, assim, dar uma olhada. Ele, claro, ele me deixava às vezes esperando, mas eu via como que era a rotina. Ele vestido de branco, naquela época o médico vestia mais branco, né, hoje não perdeu já esse costume, mas eu gostava toda essa sensação, assim. Toda aquela indumentária. Isso, ajudar alguém, fazer o bem. Perfeito. Né? E conheço muito bem, fui vizinho. Nunca esqueço que quando meninos, quase a mesma idade, seu pai tem também... 60 e poucos. Então ele é um pouco mais novo do que eu. E na época uma sensação de um presente que todo menino sonhava era um autorama. E o seu pai
né? Papai Noel trouxe, né? Trouxe para ele um autorama e foi uma sensação ali, nós que éramos vizinhos, né? De ir lá, brincar um pouquinho, conhecer, montagem, autorama. Então, até comentei com a minha mãe que queria entrevistar a filha do Dr. Dércio e da Lola, sabe? Nossa, que bacana, tá? Porque o teu pai teve sempre esta questão do humanismo. Sim. Em relação a todas as pessoas, né? Aquele carinho, aquela atenção, e eu penso que foi uma boa influência, né, doutora? Sim, com certeza. E acho que até hoje não tem uma pessoa que não conhece o Dr. Dércio, né, aqui na cidade. E pelo fato de ele ser uma pessoa assim próxima do seu paciente, próximo do ser humano, então uma época importante assim, vai sair candidato. O pessoal até relacionava a pessoa dele com o Dr. Lauro Miller Soares, que fez história na medicina aqui e também politicamente, né? Muito bem. Então, a medicina despertou através do papai Dr. Dércio. Isso. E a sua mãe sócia lá embaixo, a Lola. Só. Mas a gente sempre fala que ela é médica por tabela, assim, né? Porque o que a gente já escutou das pessoas, tô com uma dor de cabeça, ela, mas então você tem que tomar tal remedinho, tal. De tanto que ela conviver com a medicina, ela meio que acabou virando, né? Claro que brincando, né? Mas a gente fala isso. Muito bem. Doutora Natália, eu vou lhe perguntar exatamente sobre a essência dessa entrevista. O que é a medicina do estilo de vida? Mas a senhora vai me responder no segundo bloco. Aqui passa rápido o tempo. Tudo bem? Pode Tudo ser? Bem, tudo legal. Certo. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje é a satisfação de receber a doutora Natália Klima Sebem. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a satisfação de entrevistar esta personalidade na área de medicina, a doutora Natália Klima Sebem. Afinal, ela vai nos falar agora sobre medicina do estilo de vida. É isso, doutora? Isso mesmo. Muito bem. Conforme eu tinha já questionado antes, nos fale, uma patologista realmente entendeu que deveria ter um conhecimento através da Escola do Brasil, Escola do Brasil, né? Escola Brasileira. Escola Brasileira do Estilo de Vida. Isso. O que é isso, doutora? Por gentileza. Então, a medicina do estilo de vida não é uma especialidade, ela é uma abordagem, né? É uma especialidade nos Estados Unidos, mas aqui, por enquanto, é só uma abordagem que envolve o equilíbrio, né, da saúde, tanto mental quanto física. É uma abordagem holística, que você pensa nos pilares do ser humano, que é o sono, gerenciamento do estresse, a saúde mental, alimentação, atividade física. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio para o ser humano ter a saúde, porque o que é saúde? A OMS mesmo diz que saúde é o bem-estar, o equilíbrio desses pilares, do pilar que seria mental, o físico e o social, né, que também tem os relacionamentos. Isso tem que estar de forma assim bem harmônica? Tem. Seria uma grande orquestra, doutora? Mais ou menos isso mesmo, porque se não adianta a parte mental não estar boa e o físico estar, porque daí não vai, a gente consegue ver até pelas quadros, por exemplo, de depressão, até mesmo problemas de pele que surgem com ansiedade, entendeu? Então, assim, sempre tem que estar em equilíbrio tanto a parte mental, como a parte social, como a parte física. E a medicina do estilo de vida é essa abordagem, é esse estímulo para conseguir manter em ordem todos esses pilares. Quando alguma coisa não está bem, o corpo já se manifesta. Isso. Dentro desse pensamento. Isso mesmo. De repente você está sentindo sintomas que nunca sentiu, é porque alguma coisa está errada nesse processo.
É bom investigar, né? Porque assim, a medicina do estilo de vida, ela tenta ver o indivíduo como saudável, né? No sentido assim, às vezes, que nem o senhor deu um exemplo, às vezes a pessoa o paciente vem com uma queixa de gastrite, né? Uma dor de estômago. Porque já de cara dar um remédio e já de cara encher de medicação, não, às vezes pode ser um fator emocional, às vezes vamos primeiro melhorar a parte da atividade física, melhorar a alimentação, melhorar os relacionamentos, a parte mental, né, que é o gerenciamento do estresse, para se tudo isso estiver em ordem, se for preciso, a gente pensa em dar medicação. Não é que seja contra remédios, Sim. mas é tentar primeiro organizar o básico para daí depois a gente ver se precisa ou não uma medicação ou não, sabe? Então se faz tipo um check-up com uma série de exames, de situações, para depois você fazer uma análise em cima com esses dados, qual é o caminho que deve ser tomado. Isso mesmo. Né? E se utiliza medicamentos mais naturais ou, enfim, é aberto? É aberto. Aberto. Isso, não é uma regra, né? Sim. Como eu falei, não é que a gente seja contra remédios, é claro que se precisar tomar remédio, tem que tomar remédio, mas também evitar o uso de medicação desnecessária, né? Não, às vezes, se não precisa estar tomando remédio e não pode ser que precise de um fitoterápico, às vezes um fitoterápico adiante, mas às vezes um fitoterápico não vai adiantar, às vezes é uma coisa muito mais complexa. Mas a questão é essa visão diferente do paciente, né? Não simplesmente chegar um paciente com um quadro depressivo, talvez, e você dá remédio para dormir, dá remédio para acordar, dá remédio, sabe? Então é uma abordagem diferente mesmo. É importante não ficar dependente de nada, né? Isso, Excelente. É interessante porque a gente percebe que as pessoas hoje estão procurando realmente um tratamento mais natural. Isso. Porque é uma droga, medicamento é uma droga. E dizem que todo remédio tem consequências e às vezes ficam até sequelas, né, que são bem complicado. Há uma preocupação que você toma remédio em excesso até, excesso é o modo de falar, mas a quantidade de remédio para se manter vivo ou mais equilibrado, mais centrado. Né? Isso. E claro, não vamos nem vamos entrar no mérito da briga de laboratórios, né? Exato. Olha, o que a gente recebe de propaganda, doutora, através, né, dos meios de comunicação em geral, né, que operam verdadeiros milagres. E às vezes eu fico pensando, né, como é que pode passar pelo processo da Anvisa um medicamento que você vai pela propaganda tomar e não precisar de nenhum resultado, nada. E é bem delicado essa questão de você receitar um medicamento. Isso mesmo, tem que saber, né, é certo para a indicação correta, né? Senão, às vezes pode fazer mal em vez de fazer bem, né? Muito bem. Doutora Natália, por que uma patologista realmente optou pela medicina do estilo de vida? Isso. É uma pergunta interessante. Porque assim, patologista sempre estava mais no laboratório, né, sem ver paciente e tudo mais. E ao longo do tempo, os pacientes eles acabavam entrando em contato comigo, tentando conversar com a patologista para saber sobre o diagnóstico e tudo mais, e mesmo tentando entender por que eles tiveram a tal doença, o que aconteceu, o que foi feito de errado, e até isso começou a me despertar, assim, sabe, no sentido, quantos casos de câncer, né, de oncológicos estava aparecendo e cada vez em pessoas mais jovens. E isso acabava me fazendo um questionamento que precisava mudar, né? As pessoas talvez precisem de mais informações e isso eu percebia com eles vindo em contato comigo. Por que eu tive esse diagnóstico? Por que se eu fiz tudo certo, por que me deu câncer em tal lugar? Por que eu tô com neoplasia? Claro, a gente não está falando que todo mundo que teve câncer que é o culpado de ter a doença, não é isso, mas muita coisa pode ser mudada, prevenida, né? É a história que eu sempre falo do cinto de segurança. Claro que
a pessoa que usa o cinto de segurança tem muito mais chance de sair vivo de um acidente de carro, por exemplo, do que a pessoa que não usa. Mas isso não significa que blindou a pessoa, né? Perfeito. Ela pode vir a acontecer uma fatalidade mesmo usando o cinto de segurança. Então, a questão de melhorar o estilo de vida não vai evitar a pessoa de ter câncer, mas as chances de diminuir, né, diminui muito as chances de vir ter a neoplasia. E eu percebia que muitos dessas neoplasias podiam estar relacionadas a isso, sabe? Falta de informação, falta de cuidado nesse sentido, da alimentação, de prevenção mesmo, por exemplo, o câncer do colo do útero, né, que é causado pelo vírus HPV. Então, foi nesse sentido que, como patologista, eu resolvi ir para essa área. Interessante, você vê que a senhora filtrou, a senhora é uma excelente observadora, e aí que vem a essência de um profissional que abraçou, né, a sua profissão, e aí poderia simplesmente, né, ver o resultado e não se dedicar. Agora, quando você vai atrás do porquê, é aí que começa a desvendar o mundo científico e colaborar com a ciência, porque se te estimulou através, né, do trabalho de patologia a você procurar uma medicina de estilo de vida, sim, é porque você quer atender melhor, né, aquele teu paciente, enfim, na comunidade, o ser humano. Isso. E a senhora falou algo que eu vou lhe perguntar. Então, o acompanhamento preventivo, ele é essencial. Com certeza. Não tem, se a gente for ver bem, não tem lógica você esperar a bomba explodir para daí você correr atrás, né? Perfeito. O acompanhamento, esse acompanhamento preventivo que a gente diz, é justamente para não deixar chegar nesse ponto, né? Por que você vai esperar você ter o câncer, você ter a doença, se você pode cuidar antes, né? E às vezes são poucas coisas, né? Poucas mudanças, não tem grandes segredos, não tem grandes remédios, são poucas mudanças, melhorar o estilo de vida, fazer exercício físico, se alimentar melhor. Daí você vem e me diz, mas eu sei o que tem que fazer. Mas a partir do momento que se você sabe o que tem que fazer e você não faz, então você não sabe, né? Porque alguma coisa está errada, né? Então assim, saber, a gente sabe que tem que mudar e tudo, mas é preciso um acompanhamento para isso, sabe? Tanto em todas as áreas isso da medicina, né? Não tanto na endócrino, às vezes o paciente obeso, ele, eu sei que eu tenho que parar de comer, eu sei que eu tenho que emagrecer. Mas se você não faz o acompanhamento, você não vai emagrecer, né? Ele não vai conseguir emagrecer. Então, ter uma ajuda profissional nesse ponto resolve. Então, nesse caso, a importância de ir a uma consulta. Isso, exatamente. Faz a diferença, sabe? Porque é na consulta que a gente tira as dúvidas do paciente, a gente orienta, a gente pede algum exame ou outro, se for necessário, consegue fazer aquela consulta consulta completa mesmo, né? Então, mesmo que não esteja doente especificamente, mas você saber o que tem que ser feito é bem interessante, né? Muito bem. Doutora Natália, nós vivemos num mundo cheio de conflitos e o que nós precisamos é jogar humanismo nas relações. Qual é a sua opinião em relação médico e paciente? A importância do humanismo. Eu tenho feito consultas com diversos médicos e a gente percebe quando o médico transmite toda aquela serenidade, todo aquele conhecimento, mas colocando a questão do humanismo. E muitas vezes o médico tem que dosar uma empatia. Isso. Ele não pode viver, mas dosar para que ele possa ter esse entendimento. Isso. É indispensável o humanismo hoje na medicina, doutora?
Cada vez mais, né? Faz muita diferença. Tanto a medicina do estilo de vida aborda isso, aquela consulta de antigamente, assim, que tinha o médico de família, que ainda tem, né? Mas assim, que é você ir e poder falar sobre tudo com o médico, né? Então é isso que a gente tenta resgatar também, porque a humanização, o humanismo, apesar que tem um certo preconceito, né, das pessoas de falar assim, mas toda a medicina tem que ser por si só humanizada. Realmente tem que ser, mas não é. É isso mesmo que o senhor falou. Hoje em dia tem muitos médicos que não olham para o paciente, não são capazes nem de oferecer, senta. Já vi médicos que fazem o paciente de pé, enquanto ele simplesmente só faz uma receita, né? Então, assim, essa humanização tem que ser resgatada mesmo, sabe? Mais uma vez eu dou exemplo, por exemplo, do paciente obeso. O paciente vem obeso, o médico... Tô falando até de programas de TV, não tô falando de ninguém. Assim. Sim. A gente vê nos programas de TV que o médico nem olha para o paciente, não faz ele sentar, fala assim, você tem que fechar a boca e passa uma receita, uma dieta de 800 calorias, você tem que fazer atividade física toda hora e tem que emagrecer porque senão você vai morrer. Daí a gente questionar onde que está a humanização desse médico. O paciente está obeso, ele veio procurar sua ajuda. Então vamos ser diferentes, vamos ter empatia, como o senhor mesmo falou. Não é tão fácil assim, ele estava de um jeito comendo 3 pizzas no almoço e de repente mudar para uma dieta de 800 calorias, né? Então isso, como eu disse, em todas as áreas, não estou falando só da questão de obeso ou não, isso na depressão. Perfeito. É interessante o médico começar, nós médicos, não só os médicos, mas também as secretárias dos médicos, todas as pessoas no geral. A equipe, né? Todos, né? Em relação a tudo. Então, a humanização é uma coisa que acaba sendo esquecida hoje em dia, sabe? E a gente precisa resgatar isso, eu penso. Muito bem. Doutora Natália, nosso tempo já estourou, já vamos puxar minha orelha. Mas eu quero, em nome de toda a nossa equipe da TV1000, agradecer sua agradável presença. Prazer, enfim, sempre acrescenta na vida das pessoas. E, de repente, alguém escutou pela primeira vez medicina do estilo de vida. A senhora está com seu consultório na parte superior da Caixa Econômica de União Vitória, né? Tem uma referência. Se a senhora quiser deixar algum telefone, alguém que interessa, não é propaganda, mas é um serviço de utilidade pública também. Eu acho que pelo Instagram, né, consegue todas as informações, agendar consultas, se for preciso, que é @doutora-Natália-CB. Muito bem. Doutora Natália, precisamos que a senhora nos deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, por gentileza. Bom, acho que a mensagem que eu posso deixar é uma frase que eu gosto sempre de falar, que é assim, se você não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que mais para frente arranjar tempo para cuidar da doença. Muito bem. Acorda, né? Legal. E eu tenho insistido o seguinte, semanalmente aqui, doutora Natália, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.